Em 1990, mais precisamente ali no fim de julho, comecinho de agosto, naquele calorão brabo que só faz no Tocantins, uma região que hoje a gente conhece bem, mas que na época era meio um ermo, um pedaço esquecido de Deus, recém-emancipado e ainda engatinhando, aconteceu um negócio de arrepiar os cabelos até da alma. E olha, o que eu vou te contar hoje sobre esse caso, sobre este desaparecimento misterioso, vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre a vida, sobre o destino, o acaso e até sobre a tal da justiça divina, que às vezes escreve certo por linhas muito, mas muito tortas. Você pode até achar que é a história de pescador, um causo de beira de fogueira, mas eu te garanto, com a mão no fogo, que a verdade aqui é mais estranha, mais inacreditável que qualquer ficção que o cinema já inventou. Muita gente acha que sumiço é coisa de cidade grande, de metrópole, de gente que tem inimigo poderoso, que se envolve em encrenca com gente perigosa, né? Mas eu te digo, o mato, o sertão, o interiorzão do nosso Brasil esconde segredos que a gente nem imagina, uns casos reais de desaparecimento que deixam a polícia mais experiente, a família mais resiliente e a gente aqui, do outro lado da tela, sem saber o que pensar, com a pulga atrás da orelha e um nó na garganta. Imagina a cena. Tenta desenhar na sua mente. João do Gado, um trabalhador rural daqueles que se vê todo dia, um rosto comum, de pele curtida pelo sol, mãos calejadas pela lida, um homem simples, batalhador, sem um pingo de maldade no coração, sumiu. Desapareceu como fumaça no vento, como neblina que o sol dissipa. Eita que a gente fica de cara. O homem que todo dia estava ali, de sol a sol, cuidando do seu rebanho numa fazendinha modesta perto de Paraíso do Tocantins, não deu mais sinal de vida. Era um dia como outro qualquer, ou pelo menos parecia ser. João acordou antes do galo cantar, como era de seu costume. Tomou seu café preto, forte e sem açúcar, naquela caneca de esmalte lascada. Botou a botina surrada, o chapéu de palha na cabeça e saiu para o serviço, como fizera por anos a fio. Mas dessa vez a volta não veio. O sol se pôs, pintando o céu de laranja e roxo, e nada de João. A mulher esperou na porta, o coração já apertado. Os filhos pequenos perguntavam pelo pai, a inocência deles tornando a espera ainda mais cruel. Os vizinhos esperaram, a comunidade ficou em alerta. E nada. O silêncio, minha gente. O silêncio que se instalou na casa dele naquela noite era mais barulhento, mais ensurdecedor que qualquer trovão de tempestade. Um sumiço sem explicação, sem motivo, sem aviso, que virou um nó na garganta de todo mundo que conhecia e gostava do bom e velho João. A busca começou tímida, como quase sempre acontece em lugar afastado, onde a ajuda oficial demora a chegar e a comunidade se vira como pode. Primeiro a família, desesperada. Depois os vizinhos, os amigos, os compadres. Pé na estrada de chão batido, gritos pro mato adentro que ecoavam e voltavam vazios. Perguntas insistentes pros raros viajantes que cruzavam aquelas paragens. Cê viu o João? João do Gado? Aquele magrinho, gente boa, com chapéu de palha? As respostas eram sempre as mesmas. Um balançar de cabeça, um olhar de pena. Não, moço, não vi não. Ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido nada de estranho. Era como se a terra, com sua boca imensa e faminta, tivesse engolido o homem. E isso, meu amigo, é o que torna um desaparecimento misterioso tão angustiante. É a ausência total de pistas. Não tem rastro, não tem pegada, não tem uma única explicação plausível. A esperança, que no começo é uma chama viva, minguava a cada dia que passava, virando aquela dor surda, constante, que só quem já perdeu alguém sem saber para onde foi, sem ter um corpo para chorar, entende de verdade. As histórias de desaparecidos se multiplicam por esse país, mas cada uma delas tem um peso diferente, uma ferida única para quem vive esse drama na pele. Os dias viraram semanas, as semanas se transformaram em meses. A poeira do tempo começou a assentar sobre o caso. A polícia, com os poucos recursos da época e daquela região pioneira, fez o que pôde, o que estava ao seu alcance. Mas sem um corpo, sem uma cena de crime, sem testemunhas, sem um pedido de resgate, o que se podia fazer? Nada, ou quase nada. A investigação do desaparecimento estagnou, esfriou, virou mais um papel,
mais um arquivo empoeirado no fundo de alguma gaveta de delegacia. E a família? Ah, a família. Aquela agonia de não saber se ele estava vivo ou morto, se tinha fugido com outra, se tinha sido levado à força, se tinha sido atacado por algum bicho no mato. É uma tortura psicológica que não acaba nunca. As pessoas desaparecidas deixam um vazio que não se consegue preencher com suposições ou teorias. Cada vento que batia mais forte na porta da casa, cada farol de carro que rasgava a escuridão da estrada de terra, era um susto, uma faísca de esperança que se apagava quase que instantaneamente, deixando a escuridão ainda mais densa. A vida seguiu, porque a vida teimosa que é tem que seguir, né? A esposa de João, uma mulher forte, criou os filhos como pôde, com a ajuda dos vizinhos, da comunidade solidária do interior. A fazenda, que antes tinha o João animando o terreiro com seus causos e cantigas de viola, ficou um pouco mais silenciosa, um pouco mais triste. O mistério do seu sumiço, sem explicação, pairava sobre o lugar como uma nuvem escura e pesada, daquelas que não chovem, só ameaçam e sombreiam tudo. As crianças cresceram ouvindo a história do pai que um dia saiu para trabalhar e simplesmente não voltou mais. Uma lenda familiar, um fantasma presente. Tornou-se um dos muitos casos não resolvidos que pontuam a memória do nosso Brasilzão. E a gente pensa, será que um dia alguém vai saber o que aconteceu de verdade? A crença popular da região dizia, em tom de aviso, que o mato não devolve o que ele pega. E muita gente lá acreditava piamente nisso, como se fosse um dogma. Mas às vezes, a natureza tem um jeito peculiar, quase irônico, de desmentir a gente, um jeito chocante de revelar o que se escondeu por tanto tempo. E foi assim, longos 15 anos depois do desaparecimento de João do Gado, que a natureza resolveu dar sua cartada final. Era o ano de 2005. O Tocantins, já bem mais desenvolvido, um estado pujante, mas ainda com a força bruta da sua natureza selvagem, foi castigado por chuvas torrenciais. Enchentes históricas, daquelas que os mais velhos nunca tinham visto. O rio que margeava a antiga fazenda subiu como nunca tinha subido antes. Transbordou com uma fúria descomunal, varrendo tudo que via pela frente. Estradas viraram rios, pontes foram arrancadas, casas ribeirinhas desapareceram sob a água barrenta, plantações inteiras foram perdidas. Uma destruição sem tamanho, uma verdadeira calamidade. E no meio desse caos, desse desespero coletivo, a mesma água que leva embora sonhos e vidas, às vezes também traz de volta o que foi esquecido nas profundezas do tempo e da terra. E foi numa dessas margens enlameadas, depois que a fúria da água amainou e o rio começou a recuar para o seu leito, que um grupo de voluntários, gente do povo ajudando na limpeza e na recuperação, fez uma descoberta. Uma descoberta macabra que iria revirar a história do desaparecimento de João do Gado de ponta cabeça e nos mostrar que, às vezes, a verdade se esconde bem debaixo do nosso nariz, esperando a hora certa, o evento certo, para vir à tona. No meio da lama espessa e dos entulhos que a enchente arrastou e depositou na margem, ali perto de onde o rio, com sua força, cavou uma nova curva na paisagem, algo se destacava. Não era um pedaço de madeira, nem um pneu velho, nem carcaça de bicho. Era algo mais humano, um esqueleto. Eita! A notícia se espalhou como fogo em capim seco na roça. Um esqueleto humano encontrado na beira do rio. Quem seria? Seria uma vítima recente da enchente, um dos desalojados, um pescador incauto? A polícia foi acionada de novo, agora com uma estrutura bem diferente da de 1990, com mais recursos, com a tecnologia um pouco mais avançada para ajudar. E aí, meu amigo, é que a história fica de gelar a espinha. Começou-se a investigação do desaparecimento de novo, mas agora com um ponto de partida concreto. A equipe forense, com o que tinha de melhor na época, iniciou o trabalho minucioso de análise daqueles ossos. Ainda era muito difícil identificar a quem pertenciam aqueles ossos, né? Depois de tanto tempo sob a terra, e com a ação violenta da água, estava tudo misturado, fragmentado, complicado. Mas o que chamou a atenção dos peritos foi um detalhe crucial. Junto aos restos mortais, a enchente trouxe à tona alguns objetos pessoais. Uma fivela de cinto antiga, de metal, daquelas que a gente não vê mais hoje em dia. Um pedaço de tecido grosso que parecia ser de uma calça de brim de roupa de trabalho. E o mais intrigante de tudo,
Um pequeno objeto de metal, corroído pelo tempo e pela umidade, mas ainda reconhecível. Um canivete. Um canivete com um cabo de madeira entalhada. Eita, que isso fez um clique na memória de um dos policiais mais antigos da região. Um sargento que estava prestes a se aposentar e que tinha trabalhado no caso original de João. Ele se lembrou, como se fosse ontem, que a família tinha relatado que João era muito apegado a um canivete, um presente do falecido pai, com um cabo entalhado de um jeito único, com as iniciais da família. Essa foi a primeira faísca, a primeira luz que começou a desvendar esse sumiço, sem explicação depois de uma década e meia de escuridão. A família foi chamada, e a esperança, que estava lá no fundo do baú, meio enferrujada e esquecida, começou a brilhar de novo. Mas junto com a esperança veio o medo, a apreensão, a certeza de que o final da história seria triste. Seria mesmo o João? Depois de 15 anos? Os exames de DNA, que em 1990 eram quase ficção científica para uma região como aquela, agora eram uma realidade acessível. Demorou, deu um trabalho danado para extrair material genético viável, mas a ciência, meu amigo, a ciência não mente. E o resultado veio, carimbado e assinado. Sim, aqueles eram os ossos de João do Gado. Nossa Senhora, que reviravolta! Esse é um daqueles casos reais de desaparecimento que mostra como o tempo, às vezes, joga a nosso favor, trazendo respostas que pareciam impossíveis. As histórias de desaparecidos ganham um novo capítulo, um final, mesmo que trágico, depois de décadas de incerteza. Mas espera aí, só encontrar os ossos não explica o desaparecimento misterioso, concorda? A pergunta principal continuava no ar. Por que ele estava ali? Enterrado? Jogaram o corpo dele lá? Foi um crime, afinal. Foi um acidente? A nova investigação do desaparecimento, impulsionada por essa revelação chocante, começou a focar no local exato onde os restos mortais foram encontrados. E aí, a tecnologia entrou em campo de um jeito surpreendente. Com o mapeamento geológico mais detalhado da região e a análise das camadas do solo, os peritos conseguiram desvendar o que realmente aconteceu naquele dia de inverno de 1990. E a verdade era mais simples e ao mesmo tempo mais trágica do que qualquer teoria de crime que pudessem ter imaginado. Descobriu-se que o local onde os restos de João foram achados era, em 1990, um barranco íngreme, meio escondido pela vegetação densa da época, uma armadilha da natureza. João, andando pelo pasto como sempre fazia, talvez atrás de uma rês desgarrada, provavelmente pisou em falso. Eita, que um tropeço pode mudar tudo, né? O barranco, solapado por alguma erosão antiga, cedeu sob seu peso, e ele caiu numa fenda natural, uma espécie de buraco profundo coberto por galhos e folhas, um lugar invisível a olho nu, traiçoeiro, onde ninguém jamais o encontraria numa busca superficial. Ele se feriu gravemente na queda, talvez fatalmente, e ali ficou. O corpo foi sendo coberto pela própria terra que deslizava, pela vegetação que cresceu por cima, pelo tempo que passou implacavelmente. Um acidente banal, uma fatalidade, mas que por 15 anos foi um dos mais angustiantes casos não resolvidos da região. O rio, ao encher e mudar seu curso com a força da enchente, cavou fundo e desenterrou a verdade, trazendo luz a um dos muitos casos de pessoas desaparecidas que parecem fadados ao esquecimento eterno. E não é que a enchente, que trouxe tanta desgraça e destruição, também trouxe a paz para uma família, a recompensa de finalmente saber o que aconteceu, de poder dar um enterro digno, de ter um lugar para levar uma flor, é imensurável. A verdade, por mais dura que seja, é sempre libertadora. João do Gado não foi vítima de um crime passional ou de uma disputa de terras. Ele não fugiu para viver outra vida. Ele foi vítima de um acidente trágico, da sorte ou do azar, dependendo de como você enxerga as coisas. A natureza, que o escondeu de forma tão eficaz, foi a mesma que o revelou. Uma afirmação contra-intuitiva, não é mesmo? A gente sempre pensa que um desaparecimento misterioso tem que ter um vilão, uma história de crime por trás. Mas às vezes é só a vida, com seus tropeços inesperados e suas armadilhas silenciosas, que nos prega essas peças terríveis. Essa história do João, gente, é um lembrete forte e poderoso. Primeiro que a tecnologia, por mais simples que pareça, pode ser o farol que ilumina os casos não resolvidos mais antigos.
mapeamento de terreno, exames de DNA, até a forma como a gente analisa o solo hoje, tudo isso pode trazer respostas que antes eram impensáveis. Segundo, o papel de pessoas comuns. Aqueles voluntários na enchente, o policial veterano que lembrou do detalhe do canivete, a família que nunca desistiu completamente de ter uma resposta, a persistência e o olhar atento de gente como a gente são cruciais. E por último, e talvez o mais importante, essa história nos ensina sobre a fragilidade da nossa existência e o quanto um sumiço sem explicação pode assombrar uma família por gerações. Que a gente precisa estar ligado, viu? O mundo tem seus perigos, e nem sempre eles vêm de gente má com intenções ruins. Às vezes, o perigo está num passo em falso, num descuido bobo, num lugar que parece inofensivo e que a gente passa todo dia. Por isso, meu amigo, minha amiga, cuidado com as pessoas desconhecidas, sim, mas cuidado também com o que parece comum, o que parece rotineiro. A vida, às vezes, guarda umas surpresas, umas armadilhas que a gente nem imagina. E a gente tem que estar atento, tem que conversar com a nossa família, com os nossos amigos, saber para onde as pessoas que amamos vão, o que estão fazendo. Não é para ser paranoico, mas para ser responsável, para cuidar um do outro. Porque cada uma dessas histórias de desaparecidos, cada um desses casos reais de desaparecimento, é um pedaço da vida de alguém que se partiu, uma ferida aberta que talvez nunca cicatrize por completo. Agora que você aprendeu isso, que nem todo desaparecimento misterioso tem um vilão humano, e que a natureza pode ser cúmplice e reveladora ao mesmo tempo, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como o mapeamento de calor com drones em áreas rurais está revolucionando a busca por pessoas desaparecidas em terrenos de difícil acesso. É um avanço incrível que tem mudado a forma como a gente lida com essas tragédias. E aí, qual sua opinião sobre a história de João do Gado? Deixa nos comentários, quero saber o que vocês acharam dessa revelação chocante que a enchente trouxe. É pra gente refletir, né? E não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa história. Até a próxima!